As alianças foram formadas. Eu não diria que elas são sólidas o suficiente, porque nem todas são formadas por pessoas que realmente se importam umas com as outras. Mas, por pelo menos um instante, essas alianças vão ter que funcionar. Para essa batalha vai ter que servir. E com as tribos montadas, que já foi o tema da temporada passada, resta saber agora se existe nelas algum elo fraco. Eu sou Leco Leite, seja bem-vindo ao Seiáveis. E nesse vídeo eu quero comentar sobre o episódio Why We Fight, né? Porque lutamos, o quinto da temporada final de The Expanse, o penúltimo episódio da série. E para isso, nesse vídeo, eu vou dividir em 3 pontos principais: as alianças e os seus elos, a Lacônia e a protomolécula, e também algumas observações aí do que eu imagino que a gente vai ver no próximo episódio, as teorias, vamos dizer assim, para o final da série. Mas antes de partir para o assunto desse vídeo, eu preciso fazer uma correção sobre a Lacônia que eu comentei no vídeo do episódio anterior, quando eu disse que Lacônia é Marte, Marte é Lacônia. E na real não é bem assim. São grupos distintos, então fica aqui o meu agradecimento ao Felipe lá do grupo The Expanse Brasil no WhatsApp, que acabou me mandando essa observação no privado. Valeu, Felipe, tá corrigido. Para chegar nos acontecimentos desse penúltimo episódio de The Expanse, acho que vale a pena lembrar do primeiro episódio da série apresentando todo aquele universo dividido entre os terrestres, os marcianos e os Belters. E a gente lembra, né, com a tensão entre os grupos precisando de apenas uma fagulha para colocar todo o sistema solar em risco. E talvez tenha chegado o momento de controlar essa fogueira, de controlar essa fagulha. Para mim foi muito louco pensar no início da série sendo refletida agora a um episódio do final. Pelo menos foi essa percepção que eu tive conforme os eventos desse episódio se desenrolaram. Cada núcleo da série mostrado nesse episódio estava, de alguma maneira, trabalhando nessas alianças e para tentar controlar o caos que estava por vir. Menos, claro, o Amos e a Bob, que estavam lá numa outra vibe, e fica aqui para a imaginação da galera o que a Bob resolveu, né? O que ela decidiu fazer com a proposta do Amos. Eu acho que a gente vai ver no próximo episódio, mas foi muito engraçado aquele momento. Mas eu diria que o episódio girou em torno das decisões de 3 personagens: Holden, a Vassarala e Drummer. Com o Holden, a gente tem a informação, usando a pesquisa da Naomi e também os dados que a Dr. Okoye traz para ele, que mostram que é cada vez mais perigoso atravessar o Portal dos Anéis. Parece que ele tem ali um limite de massa e energia, e se esse limite não é respeitado, o que quer que tente atravessar corre sérios riscos, como a gente viu acontecer com a Barkif no final da quinta temporada. E como o Holden disse antes também, parece que a estrutura se irrita a cada passagem. E vimos também a facilidade com que as novas armas na superfície lá do artefato, lá no Ring Gate, que agora estão na mão da Free Navy por enquanto, não tiveram o menor trabalho para destruir a frota marciana, que queria retomar o controle de Medina num ataque surpresa. E se cada passagem aumenta o risco para todo mundo, o Holden acha que essa é uma informação que precisa até ser passada para o Inaros, já que cada passagem coloca em risco todo o sistema. O que faz a Vassarala achar que ele tá meio maluco e também sendo um pouco ingênuo. Depois de ter desarmado o torpedo que destruiria o Marco Inaros, agora o Holden acha que o Inaros pode ser um aliado. Não será algo simples de aceitar, mas eu acho que o Amos foi convencido pela Bob de que o que importa agora é lutar ao lado de quem sempre lutou com você. E, querendo ou não, as decisões do Holden manteve até agora todo mundo vivo e, de certa forma, inteiros. E o Holden ainda tinha uma tarefa mais complicada, que era unir Terra e os Belters contra o Inaros. E para isso ele precisou da ajuda da Naomi para convencer a Drummer a lutar ao lado da Terra contra o Inaros. Primeiro, o reencontro da Naomi com a Drummer rendeu uma das cenas mais emocionantes realmente de toda a série, e foi pelo mesmo caminho sobre lutar ao lado de quem você se importa e se importa com você. A relação, o respeito e o carinho entre elas são jogadas agora numa situação onde Belters lutam contra Belters, e é complexo demais essa matemática, vamos dizer assim. E as atrizes Cara Dee e Dominic Tipper foram brilhantes naquele reencontro, naquela cena. Mas como disse a Drummer, séculos de opressão tornaram o Marco Inaros inevitável. Se não fosse ele, seria outra pessoa no lugar. E foi muito legal a Drummer mandar todo mundo sair para desabar com a Naomi no choro, talvez
para não fazer isso na frente da tripulação que está com ela agora e que já não é mais a mesma tripulação que a gente conhecia antes. Ou seja, a família poliamor da Drummer foi totalmente separada nesse momento da série. Convencer a Drummer de que essa era a atitude certa para esse momento tinha um peso enorme. Ter que se unir aos seus opressores não era uma decisão simples para quem sempre lutou contra, mas era o que tinha que ser feito nesse momento. E esse grande momento exigia um grande encontro para fechar esse acordo. O aguardado encontro entre Drummer e a Avasarala acontecendo em séries. E foi muito legal ver a Avasarala aceitando a sua posição de inferioridade nesse momento, reconhecendo as atrocidades do passado, como vimos lá no primeiro episódio da série, quando ela tortura um Belter, e ainda prometendo trabalhar por relações melhores entre a Terra e o Cinturão no futuro. Pelo menos ela disse prometendo por ela. E essa cena ainda envolve ali a Drummer entregando os suprimentos que ela roubou do Inaros para os Belters da Estação Ceres, e as duas ainda lembraram do Fred Johnson, que até funcionou ali para mim como um elo entre elas, né? As duas tiveram uma relação com eles e as duas tinham uma percepção parecida sobre o Fred Johnson na história. E nesse movimento, nem a inabalável Christian Avasarala, que aprendeu a andar com botas magnéticas com Amos, escapou da mudança, ou seja, de evoluir como ser humano. E como a Avasarala recebeu as pesquisas do Prex, que pode ajudar a Terra a se recuperar depois daquela destruição toda que o Inaros fez, usando, né, a biotecnologia baseada em protomolécula que o Prex estava pesquisando, isso também pode ser útil e funcionar no cinturão, ou seja, ela pode compartilhar esse conhecimento e selar esse acordo, essa união entre os Belters e a Terra. E entre todas essas alianças, o que resta saber é se a Free Navy do Marco Inaros, que está a caminho do Ringgate, vai se unir à Laconia ou se ele vai se tornar um aliado do Cinturão Terra. Eu acho que ele não vai dar o braço a torcer, que ele não vai se juntar a ninguém, e isso pode ser o seu atestado de morte, e ainda levando junto o seu filho, né, o Philip, e isso vai ser terrível para Naomi. Eu realmente não vejo o Marco Inaros, nesse momento, se entregando a algum grupo mais. Ele é aquele lobo solitário e ele não vai mais abrir mão da sua liberdade, como disse, não vai ficar na coleira de ninguém até o final da história. E eu deixei a parte da Laconia pro final dessa vez, porque essa é a parte mais estranha e mais misteriosa da temporada, e uma coisa que eu quero muito entender é por qual razão os produtores contaram esse conto, Strange Dog, no início de cada episódio dessa temporada. A ideia de que a protomolécula pode reorientar as formas de vida e se adaptar até a espécie humana ficam comprovadas nesse episódio. A gente já tinha uma ideia disso também. Mas essa trama da menininha, a Kara, lá na Laconia, ainda acho que vai nos dar algumas respostas ou algum direcionamento sobre a protomolécula. Só que não será algo muito fechado, definitivo, mas algo que seja útil para a gente compreender esse tema específico da série, o tema da protomolécula. E o irmão da Kara, depois de morrer, voltar à vida e ainda ter consciência de quem é algo como uma simbiose. Só que agora a protomolécula não parece ser tão agressiva com o corpo dele, como a gente viu acontecer lá na terceira temporada no Projeto Caliban, aquele soldado que a Bob acabou tendo uma batalha e que foi morto nos reatores da Rocinante lá na terceira temporada. E o que eu gostaria mesmo de saber agora é o que significa estar no substrato que o irmão da Kara, né, o menininho, diz para ela. Isso eu fiquei bem curioso, eu quero entender. Talvez seja algo parecido com aquela mente coletiva que a gente viu o Miller comentar e a gente viu várias vezes isso acontecer, principalmente lá na estação Eros, né? Então acredito que esse substrato que o irmão da Kara acaba comentando ali, né, que ele pergunta sobre o substrato, né, o que é estar no substrato, eu acho que é nesse sentido na série. Mas vamos ver o que os produtores vão entregar no episódio final, que será um pouco mais longo, com 65 minutos. Então, eu acredito que tem tempo aí, um bom espaço de tempo para fechar essa história. Mas valeu demais a carona até aqui, como dizia o Miller. Essas são as minhas observações e comentários sobre mais um excelente episódio dessa série maravilhosa que eu e você temos o prazer de acompanhar nesse momento. E semana que vem vamos ter aí uma despedida, né? Talvez por algum tempo, quem sabe não tenhamos aí um spin-off ou os filmes no futuro próximo. Essa é pelo menos a minha torcida e eu acredito que muitos de vocês também. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e conta aqui nos comentários o que você achou do episódio e quais são as suas expectativas
por final de The Expanse, para mim a melhor série da atualidade em qualquer streaming sendo exibida no momento. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, valeu e tchau, tchau!